Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender já o Excel, mexer no Excel desde o momento que você põe ele para funcionar. No caso aqui eu tenho um ícone, né? Vamos abrir o Excel, vou ampliar a área e vamos abrir o nosso arquivo no ponto em que nós paramos na última aula. Vamos abrir usando aqui o ícone na barra de ferramentas, abrir, tá vendo aqui? Vamos localizar no nosso diretório onde encontra-se o arquivo. Então, vou aqui no Drive C. Eu tenho um diretório chamado Tio Wilmo, um outro subdiretório embaixo de Tio Wilmo chamado Blogs, Blogs Excel. E se eu alargar um pouquinho a coluna aqui, você vai ver que eu tenho um outro subdiretório chamado Curso de Excel. E ainda embaixo desse um outro diretório chamado módulo. Percebe que eu procuro organizar ao máximo as minhas informações. Você veja, eu tenho um diretório principal, abaixo tem um dos subdiretórios abaixo desse diretório principal, no caso blogs, Excel, abaixo tem convite Excel, curso Excel, e embaixo de curso Excel, módulo 1. E aqui eu encontrei meu arquivo de forma bastante direcionada, organizada, para que sempre que eu precisar localizar o arquivo eu abro a partir desse caminho, né, que eu salvei no meu Winchester. Então vou abrir e nós vamos encontrar aqui o nosso arquivo. Hoje nós vamos aprender a fazer algumas formatações e depois de feitas estas formatações nós vamos aprender a salvar o arquivo em com outro nome, enfim, né? Fazendo um pequeno exercício aqui de segurança, né? Para não perder as informações. Então vamos lá, vamos brincar um pouco de formatar. Vamos colocar aqui um título, tabela do torneio. Ok. Uma primeira opção de formatação que você deve aprender é mexer com o tamanho da letra. Então vamos lá, colocar um tamanho 16, acho que é suficiente. Um negrito. Agora, vamos colocar uma linha logo abaixo o ano que está rolando o torneio, 2010, por exemplo. Vamos também ampliar um pouco o tamanho, um pouco menor que o título. Negrito também. Muito bem. Ficando assim, não fica tão bacana. Então eu gostaria de estender essa palavra tabela torneio para que ela fique centralizada em relação à tabela que está logo abaixo. Então o que nós vamos fazer? Vamos usar aquele, lembra da cruz branca, coloca assim e vira cruz preta. Então vou usar isso para esticar o comando até aqui. Oh, perdão, volta. Opa. Desculpa, sem permitir que fique preto, apenas estica o cursor com o branco. Uma vez você esticou até aqui, existe um comandinho no Excel que está bem aqui, ó, mesclar e centralizar, que é o alinhamento. Está em alinhamento. Se você clicar aqui, veja o que ele vai fazer. Ele centraliza aquela frase que estava em E2 para ficar centralizado em relação à área que eu centralizei aqui, o que eu selecionei. Eu vou voltar para você entender. Então eu digitei aqui em E2. Bom, do jeito que está, por favor, cuidado para não ficar pretinho, para não cometer aquele erro. Deixa o cursor com a cruz branca, coloca em cima e estica segurando o mouse com o botão esquerdo até a última coluna que compreende a largura e larga. Feito isso, você procura no menu início, tem uma opção aqui no conjunto da faixa de opções em alinhamento, tem mesclar e centralizar. No caso eu quero mesclar e centralizar, clica nesse azinho aqui, ele já faz isso. Vamos fazer o mesmo com o de baixo, mesclar e centralizar. Veja só que bacana. Agora para dar um tchanzinho, vamos colocar um contorno. Eu vou optar por contorno, bordas externas é o nome desse aqui. Cliquei e vamos fazer o mesmo para esse aqui. Veja, ficou duas faixas assim, tá certo? Muito bom. Aí agora eu vou colocar uma cor de fundo nos títulos. Eu marquei os dois títulos. Observe que agora, se você
clica em título, ele já marca todo o contorno. Se eu clicasse assim numa célula que não tem o comando mesclar, ele só circula em volta da célula, percebe? Se eu tento clicar numa célula que tem o comando mesclar ativado, ele já marca toda a área. E isso é bom porque eu vou formatar aqui uma cor de fundo. Vou escolher aqui uma cor acinzentada, tá vendo aqui? Vou fazer a mesma coisa para a parte de baixo. E aqui nessa área vou marcar todas também. Sempre segura com o botão esquerdo do mouse e vai caminhando com a cruz branca, tá certo? Assim você não destrói a sua informação. Vamos colocar uma outra cor aqui, pode ser um pouco mais escura, certo? Procura manter um padrão de cores similares para não ficar uma coisa meio carnavalesca. Muito bem, ficou bacana aí. Por exemplo, se você quiser agora completar algumas informações na sua tabela aqui, você pode também. Vamos colocar aqui gols marcados 5, 2 contra. Esse aqui é um time que tem um ataque melhor, mas também toma muito gol, tomou 8. Esse aqui marca pouco, tomou 4, marca muito e tomou muito. Saldo de gols igual os prós menos os gols contra, certo? Então K6 menos L6. Podemos usar os recursos que já aprendemos de copiar e colar. Agora sim, eu vou explorar a cruz preta e descer o cursor para baixo. Veja, essa é uma forma. Veja que mostrou aqui com o saldo negativo, não é isso? Muito bom. Eu costumo padronizar a largura das colunas para não ficar assim colunas mais largas, mais estreitas. Então vamos ver a largura que tem esta coluna aqui. Vamos ver. Tem um botão aqui, ó, formatar, largura da coluna, e ele te indica 10,57 é a largura necessária para essa coluna, que é uma das mais largas, se não a mais larga. Eu vou colocar 11 para ela ficar um pouquinho mais larga apenas, e eu vou colocar para todas essas que estão aqui a mesma largura. Vamos ver, formatar, largura da coluna 11, ok. Veja, ficou uma coisa mais padronizada. E agora, para concluir, nesta área aqui, eu vou centralizar. Eu marquei todos os títulos, segurei e estiquei o cursor, e vou centralizar os títulos individualmente em cada coluna. Então clica aqui, ó. Veja que fica mais apresentável os títulos, certo? Muito bom. Assim nós já estamos aprendendo a ir formatando, dando um layout mais interessante para a nossa planilha. Bom, aqui ficou uma informação um pouco poluindo a nossa tabela, ficou feio essas pontuações. Então eu vou dar uma informação aqui no rodapé, escrito pontos, até vou colocar uma seta aqui indicando, e vou colocar, podemos chamar de pontos básicos. Opa, desculpa, chamar de pontos básicos. E vou fazer um comando no Excel de arrastar essa informação para baixo. Primeiro eu marco, agora com o botão direito a gente recorta, perdão, vou marcar só os números aqui, recortar, veja que marcou aqui, vou colocar a posição aqui e dar um colar. Bom, qual é a diferença básica entre copiar, colar e recortar e colar? Recortar, ele elimina a informação original e coloca ela no destino, ok? O colar não, ele quando cola, ele copia algo daqui, põe aqui, mas mantém a informação lá. A importância de usar o recortar neste comando agora aqui é porque as fórmulas que estavam se valendo, tipo essa fórmula pontos, ela estava usando a informação que estava aqui em H4, ela acompanha o arrastar para onde quer que eu tenha colocado. Percebe? Já está em H18 e a fórmula foi junto, porque eu usei o comando recortar. Se eu tivesse usado o comando colar, a fórmula permaneceria buscando a informação aqui em cima. Então, nesse caso, eu preferi usar o recortar para que os pontos básicos ficassem aqui no rodapé e não mais no título da tabela, ok? Bom,
Só aqui nós já tivemos noções de alguns comandos novos de formatação, de alinhamento de texto, de colocação de cores, mais uma vez aqui o recortar, né? Utilizamos o recortar e assim você viu que o layout da tabela já está ficando um pouco mais bacana. Procurei padronizar a largura das informações numéricas aqui. Ficou muito bom a visão da nossa tabela. Um layout bem feito é crucial para ter uma aparência profissional na sua tabela, ok? Treine bastante isso, não exagerando, procura ter bom senso com as cores, ok? Um grande abraço e até a próxima.